Glória a Deus. A graça e a paz do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Quantos estão no descanso hoje? Você tem experimentado o poder do descanso na sua vida? Esse jejum foi muito poderoso. E eu sei que às vezes você está acostumado a pensar em poder de Deus de uma maneira mais, como é que eu vou dizer, sobrenatural, não é verdade? A Bíblia diz que Elias foi até Horebe para ter um encontro com Deus. O Senhor falou para ele: fica na porta da caverna, que eu vou passar diante de você. Aí diz a Bíblia que veio uma ventania tão forte que ela quebrava as rochas. Já viu um vento assim? Se você ver, você vai falar: Jesus está voltando. Eu desconheço um furacão tão forte, mas o Senhor não estava naquele vento. Depois do vento, terremoto tremeu tudo, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto caiu fogo do céu, no dia que você vê caindo fogo do céu, espero que você não veja, você sabe que já está voltando nas nuvens, mas o Senhor não estava no fogo. Mas diz a Bíblia que de repente veio um cicio suave, uma brisa suave, e o Senhor estava na brisa. Por que disso? Porque o Senhor tem prazer de se manifestar a você com paz, no descanso. Eu sei que você quer algo arrebatador, né? Algo que derruba no solo, né? Que quebra as cadeias e tudo mais. Aleluia! Às vezes Deus age assim, mas preste atenção, no seu dia a dia, o Senhor promete, sempre vai ter uma brisa soprando, sempre vai ter um cicio suave sobre você, e vai ser o Espírito de Deus te abraçando e te envolvendo. E acredite, isso é poderoso. Você que está nos acompanhando pela internet, também nos acompanhou nesses 21 dias. É muito importante, se porventura, né, você hoje ficou sabendo do nosso jejum, você pode fazer o jejum, está tudo gravado, cada dia, né, consecutivo, está aí no YouTube, no canal Aloysio Silva TV, disponível para você. Então, para nós aqui, nós estamos encerrando hoje, mas talvez para você só está começando. Você é meu convidado. Há exatamente 35 anos atrás, em 86, o Senhor me chamou para o ministério. Não era o que eu queria, na verdade eu estava fugindo disso. Meu alvo era ser um professor. Não parece ser um alvo grandioso, mas eu tinha consciência de que era o dom que Deus tinha me dado. Então eu queria ser um professor na universidade. Esse era o meu alvo. Eu estava me preparando para isso, fazendo faculdade, mas o Senhor me chamou. 2 anos depois, eu fui ordenado, me casei. Depois de ordenado, o Senhor especificou mais ainda o chamado na minha vida. Eu sou pela casa e sou pela presença, mas o meu chamado principal é para ensinar e treinar líderes. Esse é o meu chamado principal, é o que eu tenho feito desde então. São 33 anos de ministério com dedicação exclusiva. Nesse tempo, em 99, em fevereiro, nós começamos a videira. Era uma igreja, hoje nós somos mais de 800 igrejas, congregações, micro-igrejas, que de uma maneira ou de outra saíram daqui. Algumas diretamente, outras são filhos de filhos, mas originaram aqui. E o Senhor me tem dado a graça de abençoar esses ministérios. Alguns já são grandes ministérios, pastores de grandes igrejas, que têm alcance e influência em todo o Brasil e até fora do Brasil, porque nesses 20 anos nós chegamos em 30 países. E eu digo para você, eu creio que é o começo.
Eu creio que no próximo ano nós vamos fazer mais do que foi feito nos últimos 33 anos. Nós estamos declarando que 2022 vai ser o ano da aceleração. E esse jejum está sendo um marco, porque paradoxalmente nós estamos entrando no descanso para depois corrermos com os que vão a cavalo, diz a Bíblia. Só pode correr bem quem está no descanso. Por isso, eu creio que esse jejum, para muitos, foi só um jejum abençoado, um jejum de muita oração, palavra, edificação. Para muitos foi só mais um jejum dos 40 que nós fizemos nos últimos 20 anos. Mas para outros, e não são poucos, esse jejum foi um marco espiritual. Você vinha indiferente às coisas de Deus, e de repente o Senhor estava te esperando, bem na curva, e você foi tomado pelo Senhor. Você estava com o coração indiferente à palavra, indiferente às coisas do céu, mas de repente uma nova fome, uma nova sede tem tomado conta do seu coração. Você estava frio, mas de repente há um fogo dentro de você, e você quer mais do Senhor. Por quê? Porque esse jejum para você é um começo. O ministério de Jesus começou depois de um jejum. Eu quero dizer que uma nova história vai começar na sua vida depois desse jejum. O Espírito Santo tem dito que muitos, depois desse jejum, vão ser catapultados para um novo nível de vida cristã, um novo padrão de vida cristã, no descanso. Talvez você seja um desses. Se você é um desses, eu quero convidar para fazer parte daquilo que o Espírito vai mover no próximo ano. Esses que estão aqui já andam comigo há muitos anos, mas você talvez está agora me vendo em outro estado, fora do Brasil, mas você pode ser parte também. Você pode ser envolvido nesse processo de crescimento, discipulado e treinamento. Você tem ouvido muito sobre o reino? Chegou a hora de você se envolver na plantação desse reino. Então, se você é esse que tem sido tocado, eu quero te convidar, quinta-feira, 19h30, vou fazer uma reunião. Ela vai ser online, mas vai ser fechada, não vai ser aberta na internet, porque há certas coisas que você tem que falar em casa, dentro de casa, e não na praça. Há certas coisas que é para discípulo, não é para a multidão toda ouvir. E se o Espírito mover em você nesse jejum, Ele está te convidando para essa proximidade. Então eu quero desafiá-lo a estar comigo. Pastor, como é que eu participo? Aqui no Instagram, na bio, está escrito lá o nome do site, jejum21dias.com.br/reunião-fechada. É só você clicar lá e se inscrever. Nós vamos mandar para você um link, provavelmente vai ser do Zoom, né? Eu não sei exatamente qual vai ser o aplicativo ainda, mas deve ser o Zoom. Você vai receber o link para você entrar às 19h30. O que significa que vai ter alguma interação entre nós, mesmo que sejamos muitos. Se você não foi tocado, eu quero dizer isso para você, não estou falando para fazer média. Se você não foi tocado nesse jejum, não é para você essa reunião. Essa reunião é só para aqueles que o Espírito tem movido nesses dias. Ok? Que eu quero convidar para fazer parte desse treinamento, para esse mover espiritual que está prestes a acontecer. Amém? Deus possa abençoar você. Aleluia. Eu estava falando com a internet, você percebeu, né? Eu estava ali falando, agora eu tenho isso, de vez em quando eu paro e converso ali. Eu queria convidar aqui na frente nosso prefeito de Aparecida, Gustavo Mendanha. Por favor, suba aqui. Está com seu filho também? Azaf, isso aqui é um nome bíblico. Gustavo Mendanha
é prefeito de Aparecida, e ele é irmão também, é da Assembleia de Deus. E ele me confessou, eu vou contar esse segredo dele, que ele vinha participar aqui, já veio muitas vezes participar aqui do nosso culto escondido. Colocava a máscara, um boné e sentava lá atrás e ficava o tempo inteiro orando. E você nunca percebeu que ele estava aí, hein? Pois é, ele me confessou que veio várias vezes visitar, né? Deve ter me ouvido falar bem dele muitas vezes, aleluia. Mas hoje ele veio e eu acho que nós temos que orar por ele, abençoá-lo. Eu moro em Aparecida. Quem mora em Aparecida aqui? Olha aí, prefeito. Esse povo tudo mora em Aparecida, nossa cidade. Eu moro em Aparecida, já tem 15 anos, não, 17 anos que eu moro lá. Olha para cá. Mas hoje é aniversário de Goiânia. Você não estava nem lembrando disso também, né? Você, como diz o outro, fala, tanta coisa para eu fazer. Pois é, hoje também é aniversário de Goiânia, é dia de abençoarmos o lugar que Deus nos plantou. Porque apesar de eu morar em Aparecida, o meu ministério é em Goiânia. Na verdade, meu ministério é em toda a região metropolitana. Precisamos de abençoar a nossa cidade sempre. A Bíblia fala que o povo de Israel mandou 12 espias para olhar a terra. E eles voltaram depois de 40 dias dizendo, olha, a terra é boa mesmo, manda leite e mel, mas tem um problema. É uma terra que devora os seus moradores. O trânsito é terrível, buraco nas ruas, segurança horrorosa. A gente foi lá para olhar, mas olha, a coisa não é como estão pintando não, é difícil demais a vida lá. Não sei se você está entendendo o que eu estou falando. Quando você fala mal do que Deus te deu, você está infamando a bênção. Eu não falo mal do meu estado, da minha cidade. Eu tenho orgulho, no bom sentido, de morar em Goiânia e de ser goiano. Todo lugar que eu vou, eu não me importo de ser caipira. Eu sei que os irmãos não gostam, que todo mundo é muito chique, ninguém quer ser caipira. Eu não me importo. Não me importo ser comedor de pamonha, frango com piqui. Eu acho isso tudo maravilhoso. E vou te ser franco, eu até gosto quando irmãos conversam comigo com sotaque. Prefeito Iris Rezende, a quem eu tenho grande estima e carinho, quando abre a boca, é como se estivesse contando, sou goiano. Nosso governador, quando abre a boca, não tem como negar, é goiano. Entende? E deveríamos ficar felizes, é a nossa terra. Chega lá em São Paulo, Goiânia é uma fazenda asfaltada. Eu falei, tem muito gado. Você não brinca comigo não. Entendeu? Presta atenção. Eu não vou infamar essa terra, eu vou abençoar essa terra. Essa cidade é abençoada. É uma cidade do mover de Deus. Aqui tem um povo que invoca o nome do Senhor. Aqui vai ser a cidade conhecida como a cidade do mover de Deus, cidade das grandes igrejas, cidade de grandes ministérios. Vou dizer para você, essa cidade vai ter o maior padrão de vida de todo o país. O resto do país vai ficar olhando para cá dizendo o que é que o goiano tem. Acredite que eu estou te dizendo, você vai prosperar muito, o Senhor vai alargar a sua visão. O Senhor vai te dar estratégia, Ele vai te mostrar nichos que outros não veem, e vai sair daqui, do meio do Brasil, que eles chamam de roça caipira, nós vamos ser caipira rico, porque caipira pobre é uma coisa, vamos ser caipira rico, próspero, abençoado, essa é a vontade de Deus, amém? Então, abençoemos a nossa cidade. Eu não sei se foi hoje que passaram a minha oração na rádio, não foi hoje? Cadê o povo da rádio para me contar? Vai ser amanhã. Já foi ontem. Que eles vivem noutra esfera. É amanhã de manhã. Hoje não tem a rádio, não tem jornal. Vamos abençoar a cidade? Antes disso, vou dar oportunidade para o prefeito falar. Ele não está em campanha,
não veio pedir voto, ele veio participar do culto, mas nós queremos honrá-lo e dizer que nós abençoamos Goiânia e abençoamos também Aparecida, a cidade, em nome de Jesus. Entendeu o que eu quis dizer, né? Alguém me arruma um microfone? Obrigado. Por favor. Prazer poder estar aqui novamente, pastor Luiz, cumprimentar todos os irmãos, irmãs, pastores, vocês que têm feito um trabalho extraordinário, levando o evangelho, levando a paz, levando a alegria do Espírito Santo. Estou aqui com meu filho, vim acompanhar o deputado Paulo, estou muito feliz de poder participar do culto. Já chorei um bocadinho. Estou vendo o olho vermelho, aleluia. Eu dormi cedo, pastor, porque eu estava chorando mesmo. O pastor chegou, acho que ele achou que eu estava num show ali, mas eu não estava não. Quero dizer que estou muito feliz. Pedir oração pela nossa nação, pelo nosso estado, pelo nosso povo. Amém. Eu tenho citado muito um versículo, que é Mateus 5,8. A Bíblia fala: bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Aleluia. Sejamos pacificadores. Obrigado, Amém. pastor Luiz. Amém, glória a Deus. Vamos ficar de pé? Queria que os pastores viessem aqui rapidamente abençoar o nosso prefeito de Aparecida, mas também vamos abençoar a nossa cidade. Amém. Você sabe que eu tive a oportunidade de morar fora? Morei 1 ano na Inglaterra, já tem um bocado de tempo isso. Quando eu morei lá, eu recebi convite para pastorear na Bélgica, na França, na Suíça e na própria Inglaterra, em Londres. Esses 4 lugares, os irmãos queriam que eu fosse cuidar deles, pastoreá-los. Eu falei para minha esposa: eu vou orar, porque o Senhor vai falar comigo. E o Senhor me disse: você tem que ir para onde está o seu rebanho. O seu rebanho hoje está em Goiânia, é para lá que você vai. Eu não fico encantado com cidade europeia, maravilhosa, essas coisas não me fascinam. O que me fascina é chegar numa reunião dessa aqui, cheia do poder de Deus. Isso me fascina. E eu vim morar em Goiânia. Eu nasci aqui, mas eu vim morar aqui por um chamado divino. Sou estranho para você? Eu moro aqui por um chamado divino. Então eu só abençoo essa cidade. Pode ser que amanhã ele me mande para outro lugar. Eu sou como o vento, ele é que manda. Mas enquanto eu estiver aqui, eu vou abençoar o lugar que ele me colocou. Então eu quero abençoar cada igreja evangélica, cada pastor que hoje está subindo no púlpito para pregar, que ele fale da parte de Deus, que as pessoas possam ouvir a verdade do evangelho. Eu abençoo cada rua, cada quadra, cada bairro, cada condomínio, que é quase um bairro, que em todos eles tem um luzeiro resplandecendo, tem a vida de Deus fluindo. Eu abençoo as lideranças políticas, abençoo as lideranças do judiciário, lideranças do legislativo. Que o Senhor nos dê a graça de ter ali homens que façam seu serviço com honestidade e competência. Eu abençoo essa cidade no seu comércio, na sua indústria, em todos os meios que o Senhor nos dá para prosperarmos. E profetizo em nome de Jesus que essa cidade vai ser referência no Brasil inteiro em padrão de vida, qualidade de vida, segurança, família, igrejas, lideranças. Todos vão olhar para nós e vão dizer: que coisa tremenda Deus tem feito ali. Estende a sua mão. Pai, nós abençoamos hoje a vida do nosso prefeito de Aparecida, Gustavo Mendanha. Ó Deus, que ele seja próspero no seu caminho, bem sucedido em tudo que se propuser. Pai, nós oramos: livra-o do mal, livra-o, ó Deus, da calúnia, da língua mentirosa. Ó Deus bendito,
que aquilo que o Senhor mesmo tem colocado no coração dele possa vir à luz. Usa-o de acordo com a tua soberana vontade. Guarda-o do mal, guarda-o da doença, guarda-o do percalço, do acidente, livra-o dos falsos companheiros, falsos amigos. Coloca do lado dele gente séria, gente leal, que possam de fato ser uma equipe que ele possa liderar. Pai, nós abençoamos a nossa cidade de Goiânia hoje. 88 anos, nós declaramos que essa cidade é cidade de avivamento, é cidade de mover de Deus, é cidade de conversão, é lugar de salvação. Abençoamos a cidade, livra-nos, ó Deus, do mal, livra-nos, ó Deus, de percalços, livra-nos, ó Deus, de pandemias, que, ó Deus, cada morador que vive aqui possa sentir paz, descanso nessa cidade, que sejamos conhecidos pelo teu shalom. É a minha oração hoje, em o nome de Jesus, amém e amém. Alguém diz glória a Deus. Aleluia, obrigado, pode assentar. Obrigado, prefeito, sinta-se à vontade para voltar muitas vezes. Eu não podia deixar passar essa oportunidade. O prefeito não pode tudo, mas pode muito. Nós estamos com um processo de construção. Não anda, prefeito, ajuda nós. A gente quer construir o prédio novo da Videira de Aparecida. Já tem o terreno, já tem o projeto. Nós já gastamos dinheiro, mas vamos ganhar de novo. Não vou te negar que o dinheiro que você deu para isso já gastei em outra coisa. Porque nós não temos tempo de ficar guardando dinheiro. Quantos viram no Videira News a imagem lá da nossa creche, lá do nosso... Quantos perceberam? Ficou bonito, não ficou? Então nós já fizemos a primeira etapa, né? Já está tudo arrumado, falta agora a segunda, que a gente vai entrar. Nós também duplicamos o prédio do Guanabara, dobrou o tamanho, agora cabe 1.200 pessoas lá. Mas no ano que vem, os desafios vão ser maiores. Mas quantos estão comigo? Aleluia. Obrigado, prefeito. Deus abençoe. Desculpa o constrangimento. Mas é com carinho. O prefeito não pode forçar nada, né? Existe um trâmite. Nós temos que nos submeter a eles. Mas não custa nada pedir também. Vá que dá certo. Olha para cá. Aleluia. Hoje é o 21º dia do nosso jejum. E também o nosso encerramento. E eu quero compartilhar com você a palavra do livro, como eu fiz nesses últimos 20 dias. E hoje, a palavra é: para quando você não souber como orar. Naquele dia, você não sabe nem como orar. Leia esse capítulo, leia essa mensagem. Olha, irmãos, eu sei que tem o distanciamento social, eu sei disso, mas eu não sei, parece que eu ouvi alguém dizendo, não sei se é verdade, que agora a exigência é só da máscara. É verdade isso? Não é verdade? Quem me falou isso foi enviado então. Mas eu ouvi alguém dizendo isso. Ou será que não é aqui? Talvez é em outro estado. Não entendi? Então foi isso que eu ouvi. Que ia ter um show, né? Lá no Serra Dourada, não era? No estacionamento. Que foi liberado o distanciamento, podia ficar só de máscara. Foi ou não foi? Alguém ouviu isso? Que eu preciso de testemunhas. Quando eu for preso, eu não quero ir sozinho. Eu vou dizer, não foi o povo que me falou. Então, tem muitos irmãos em pé, né? Porque tem muitas cadeiras aí vazias, porque tem que intercalar, ok? Mas você faz o que você achar melhor. Eu não falei nada. Ok? Eu jamais desobedeço a autoridade, jamais. Bom, vamos voltar para cá. Para quando não souber como orar. Deixa eu dizer para você algo. Que para você que está no final do jejum, no final do jejum tem vindo questionamentos no seu coração.
Puxa vida, eu já orei sobre isso. Eu já clamei a respeito disso. Na verdade, nem é o primeiro jejum que eu estou orando. E aí você se sente também mal de estar pensando isso, de estar vindo esse pensamento, esse questionamento. Olha para cá, sabe por que às vezes vem isso na sua mente? Porque você é um vaso de barro. A gente gostaria de ser vaso de aço inox, mas Deus não usa vasos de aço, Deus só usa vasos de barro. Diz a Bíblia, para que a excelência do poder seja dele. Por que vasos de barro? Porque vasos de barro nos falam de fragilidade. Muitas pessoas jamais querem mostrar fragilidade, mas é um erro, porque tudo que Deus faz é por meio de vasos frágeis. E Deus faz mais, Deus pega esse vaso e quebra. Deus quebra o vaso. Você tem noção do que é isso? Para que serve um vaso quebrado? Procure entender que o reino de Deus, a lógica é o oposto do mundo. No mundo, o vaso é que tem valor. Aqui não. Aqui o vaso ganha valor quando ele já não serve para outra coisa. Vasos quebrados não servem para mais nada. Vasos quebrados são descartados. Na hora em que o vaso parece não ter utilidade para nada lá fora, é a hora que Deus diz: esse é o que serve para mim, esse é o que eu vou usar. E aí, Deus é aquele designer extraordinário que mostra a beleza no contraste. Imagina você, um tesouro, joias preciosíssimas, ouro, diamante, colocado dentro de um vaso quebrado. O vaso quebrado ganha um estilo e aumenta a beleza do tesouro. Nós não estamos aqui para nos mostrar, nós não estamos aqui para nós mesmos sermos vistos, nós estamos aqui para realçar a beleza do tesouro que está dentro de nós. Esse é o verdadeiro diamante, a verdadeira joia. Mas vasos de aço não se quebram, vasos de ouro não se quebram. Por isso a Bíblia diz que ele coloca o seu tesouro em vasos de barro. E o vaso de barro às vezes tem dúvida, o vaso de barro às vezes sente o coração estremecendo. Mas mesmo apesar do conflito que vem na sua mente, eu quero dizer, a graça de Deus te alcança, e Deus ouve a sua oração, porque Ele ouve a oração de vasos imperfeitos, de uma fé imperfeita. Está me ouvindo? Lá em 2 Coríntios 4, verso 7, Paulo diz assim: temos porém este tesouro em vasos de barro. O tesouro de Deus está onde, meus irmãos? Em vasos de barro. Para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. O tesouro está dentro do vaso de barro, para que Deus possa quebrar o vaso, torná-lo inútil para todas as outras coisas, mas para ser meio, canal, instrumento de mostrar a glória do tesouro que está dentro de nós, que é Ele mesmo. Aí Paulo diz: em tudo somos atribulados, mas não precisamos de ficar angustiados, podemos experimentar descanso. Por isso que eu estou te falando que você está entrando no padrão de vida elevado. Eu não disse que não haverá tribulação mais, não, elas virão ainda, acredite, faz parte desse nosso tempo, nesse mundo caído. Mas quando você estiver atribulado, a promessa é: você não vai estar angustiado, você vai sentir uma paz que excede todo o entendimento. Em tudo somos perplexos, porém não desanimados. O que é perplexidade? É quando você está diante de algo que você não consegue explicar. Meu Deus, o que está acontecendo? Eu sempre gosto de citar
o 7-1 como perplexidade. O que você sentiu quando marcou 3, 4, 5? Você falou, agora acabou. 6. Aí quando veio o 7, você levantou, você não sabia o que fazer, pôs a mão na cabeça, foi passear lá fora, não sabe se desliga a televisão, você dá um tiro no técnico, não sabe o que faz. E alguém pergunta, como aconteceu isso? Ninguém sabe dizer porque você está perplexo. Todos nós enfrentamos situações na vida que você fica perplexo, fala, mas como? O que é isso que está acontecendo, meu Deus? Qual o problema? Onde está o problema? E às vezes você não sabe explicar, mas a promessa de Deus é que no dia da perplexidade, você não vai ficar desanimado, você vai levantar a cabeça e vai dizer, eu vou continuar, eu vou seguir em frente, porque o meu Deus é comigo. Não sei explicar tudo, não sei explicar tudo. Quando dizem, o teu Deus onde está? Eu não sei explicar, mas eu sei que o meu Deus está sentado no trono, e nada acontece sem o conhecimento dele, e a seu tempo ele vai se levantar. Em tudo somos perseguidos, porém não desamparados. Às vezes ficamos abatidos. Muita gente acha que ficar abatido é algo negativo, e alguns até mesmo acreditam que no dia em que estão abatidos, Deus está mais longe deles. Não, Deus não está feliz comigo porque eu estou abatido, Deus quer que eu fique sempre bem. Não, no dia que você está abatido é o dia que Ele está mais perto de você. Perto está o Senhor do que tem o coração quebrantado, e salva os de espírito abatido. Tem dia que o abatimento vem, todos nós. Hoje eu não quero falar de mim, mas eu vou te dizer, eu tenho momentos de profundo abatimento, de intensa perplexidade diante de coisas que me acontecem, mas eu tenho visto se cumprir a palavra de Deus. Abatido sim, mas nunca desamparado. Ele tem cuidado de mim, Ele tem confortado, tem derramado óleo fresco, e o seu poder me levanta a cada dia. Pode ser que você está encerrando esse tempo de jejum, e você está passando por tempos assim, de quebrantamento. Eu vou dizer para você, é quando a nossa alma é quebrada, que a vida que está no Espírito é liberada. Como eu te disse, a maneira de Deus é diferente do mundo. O mundo quer preservar, a inteireza do vaso. Não, Deus está querendo manifestar o que está lá dentro. Tem poder dentro de você. Há poder de Deus que já foi colocado dentro de você, mas o vaso está muito forte. Tem gente que ele perdeu a essência de ser gente. Não tem nada que faz o cara chorar. Já ouvi gente dizendo isso, eu não choro. Eu falo, mas o que você é? Você é anjo? Você é de Marte? Que criatura você é? Porque gente chora, e não chora pouco não. Entendeu? É claro que você não tem que chorar diante de ninguém. Ninguém tem que ver as suas lágrimas, de jeito nenhum. Só Deus. Diante de Deus é a coisa certa a fazer. Quem nunca chorou diante de Deus não sabe o que é a doce comunhão e o consolo do Espírito Santo. Mas é preciso lembrar, você é barro, você é frágil. Lá no Velho Testamento tem a história de Gideão, e a Bíblia fala que Israel estava sendo oprimido pelos midianitas, e o número deles, diz a Bíblia, que era como a areia do mar, era uma multidão incontável, muita gente. E a Bíblia fala então, que Deus chamou Gideão, e Gideão diz o que para o anjo? É muito interessante que o anjo chega para Gideão e diz, o Senhor é contigo, homem valente. O Senhor nunca chama você de maneira pejorativa. O Senhor nunca dá apelido ruim, como o mundo faz. O Senhor não pratica bullying, está me ouvindo? Então quando Jesus chama Simão de Pedro, não é zombaria, isso é fé. Está dizendo para ele, você agora é Pedro, você é rocha, você é firme, você está alicerçado. Quando Jesus chamou Tiago e João de filhos do trovão, não é zombaria, não é porque eles falavam alto, é porque eles eram homens cheios de muita fé,
e quando eles falavam, o inferno tremia. O Senhor falou: você é um filho do trovão. E você fica assistindo os Vingadores e acha que o filho do trovão é o Thor. O filho do trovão é Tiago e João. Eles é que são os verdadeiros heróis da história. Você já passou da idade de ver Vingador, você nem sabe de que eu estou falando. Mas eu louvo a Deus pelas crianças que me ouvem. Eu louvo a Deus porque elas gostam de me cumprimentar. Entende? Porque elas sabem de que eu estou dizendo. O Senhor chamou assim porque é um elogio. Quando o anjo chegou e falou: o Senhor é contigo, homem valente. Gideão olhou e falou: eu sou o menor da casa do meu pai. O meu pai é a menor família da tribo. E a minha tribo é a menor de Israel. Como é que o Senhor é comigo? E o anjo falou para ele: vai nessa força. Essa é a força. Sabe qual é a força? É ser o menor, é ser o último, é ser o vaso quebrado. Essa é a força. A força que Deus vai usar não é sua, é dele. O poder pertence a ele. E Deus ama resultados improváveis. A Bíblia é um livro de resultados improváveis. Só tem zebra na Bíblia. O favorito nunca ganha na Bíblia. Entendeu? Golias é mais velho, mais experiente, mais forte, mais alto, mais tudo. Mas perdeu de lavada para Davi. É assim que Deus gosta. É assim que Deus faz. Mas ninguém pode se gloriar do que aconteceu. Todo mundo tem que reconhecer: Deus fez. E aí Deus fala para Gideão: vou fazer também através de você. Chama aí os homens que querem ir para a guerra. Gideão chamou, deu 20.000 homens. O Senhor falou: tem muito, tem muito. Fala aí para eles, os que estão com medo, assustados, pode voltar para casa. Voltou mais da metade. Eu amo gente honesta. O Senhor falou: ainda tem muita gente. Vamos fazer um teste. Dá uma volta com eles, para com eles na fonte e fala: hora de beber água. Você vai observar, aquele que nem descer do cavalo, beber água como um cachorro lambe a água, você põe de lado. Aquele que chegar a pular na água, jogar no vizinho, você põe do outro lado. A Bíblia fala: só 300 lamberam a água. Os outros falaram: que calorão. Eu sempre falo para o Senhor: Senhor, quando o Senhor fizer um teste, conta para mim. Não faz teste sem me contar. Por quê? Porque eu quero ser aprovado todas as vezes. Mas teste surpresa, que a gente nem sabe que é teste, não te assusta, não? Observa qual vai ser a reação. Aí você fala: qual reação? Alguém me dá uma cola. Qual a reação que é boa? Na verdade, eu fico pensando, se fosse eu naquele dia, eu ia pular na água. E o Senhor fala: separa, não vai para a guerra. E ficou 300. Aí o Senhor fala para Gideão: vamos ler um pouco na Bíblia, eu estou contando para você. Juízes 7, vamos ler o verso 16. Diz assim: então repartiu os 300 homens em 3 companhias, e deu-lhes a cada um nas suas mãos trombetas e cântaros vazios, com tochas neles. Então eles tinham 2 coisas. Eles tinham numa mão, na mão direita tinha uma trombeta, também chamada de shofar, e na outra mão eles tinham um cântaro de barro, com a luz dentro, com fogo dentro. Paulo diz que nós somos esse cântaro de barro, e em nós reside o fogo da presença de Deus. Então o que Gideão e os seus soldados estão carregando é um símbolo deles mesmos, de nós mesmos. E na outra mão está o shofar. Aí o Senhor diz o que para eles? Pula para o verso 20. Assim tocaram as 3 companhias as trombetas e despedaçaram os cântaros, e seguravam na mão esquerda as tochas e na mão direita as trombetas que tocavam, e exclamaram: espada pelo Senhor e por Gideão.
e permaneceu, ficou parado, cada um no seu lugar, ao redor do arraial dos midianitas, que deitou a correr, a gritar e a fugir, e assim o Senhor deu vitória. Olha aqui, a vitória veio por causa de duas coisas. Primeiro, eles quebraram o cântaro. Eu creio que nesses 21 dias, muitos irmãos aqui choraram como há muito tempo não choravam. Um irmão me mandou uma mensagem dizendo: pastor, tem algo errado comigo. Depois que eu comecei a te ouvir, eu choro toda hora. Eu falei: não tem nada a ver com isso, não me ponha nessa história. Isso é o Espírito Santo movendo em você. E em você Ele está movendo dessa maneira, porque Ele está te quebrantando. Está quebrando o vaso. Sabe para quê? Para aparecer a tocha que está lá dentro. Quando o Gideão e os seus soldados quebraram o cântaro, a tocha apareceu. Presta atenção, esses são dias em que o fogo de Deus está aparecendo na sua vida. Não tenha constrangimento, Ele vai usar você com autoridade. Você vai falar com ousadia, você vai falar movido pelo fogo do céu. Está me ouvindo? Mas para isso Ele está te quebrando. Mas não é só isso. Na outra mão tem o shofar, que é a trombeta. A trombeta, ela era feita de chifre de carneiro. Para você que é goiano, vou usar um outro nome: berrante. Algum goiano sabe o que é berrante? Se você não souber, aleluia, você sabe. Berrante é uma trombeta feita do chifre do boi. Faz um barulho peculiar. Em Israel, naquela época, tinha dois tipos de trombetas. Uma feita de prata e a outra feita de chifre de carneiro, que faz um barulho também parecido. Por que que o Senhor mandou tocar a trombeta de chifre de carneiro? Quem é o carneiro, meus irmãos? Cristo. Se eu estou com o chifre do carneiro, o que aconteceu com o carneiro? Morreu. Quando eu toco o chifre do carneiro, eu estou proclamando o quê? O carneiro morreu. E quando você proclama que o cordeiro morreu, que ele venceu e que está consumado, e você é um cântaro quebrado, a sua proclamação, junto com o fogo que está dentro do vaso, faz com que o inimigo corra apavorado. Não é algo que você faz, é a proclamação do que já está feito. Está me ouvindo? Não é você que tem que fazer, entendeu? Gideão não fez nada. Primeiro, eram muito poucos para fazer, 300 contra milhares e milhares. Segundo, quebrar o vaso é o oposto de fazer, porque se pelo menos tivesse quebrado na cabeça de alguém, mas não, só quebrou. Aí alguns estudiosos dizem: não, mas quando ele quebrou o vaso, fez um barulho, e ao mesmo tempo a chama que estava lá dentro iluminou no meio das trevas, e o povo ficou assustado, achando é um bombardeio. Mas isso é só imaginação. Está me ouvindo? De si mesmo as coisas não têm poder, mas nas mãos do Senhor tudo ganha relevância. De si mesmo, você é só um vaso quebrado, mas quando o fogo de Deus está dentro de você, e a proclamação está na sua boca, você ganha relevância, você ganha autoridade, coisas começam a acontecer. Está me ouvindo? Por isso, não despreze o tempo do quebrantamento. Não pense que o Senhor está te desprezando, é o contrário. Deus gosta de trabalhar com o fraco, com aquilo que parece insignificante. Deus gosta, porque é só nesse momento que toda a glória é dele. Toda a glória é dele. Nossa mente tem que ser renovada para pensar dessa maneira. Eu creio que é por isso que o Senhor Jesus foi crucificado no lugar chamado Gólgota. Gólgota, a Bíblia mesmo explica, significa o quê? Caveira, mas mais especificamente o crânio da caveira. O crânio da caveira. Por que que o Senhor Jesus foi crucificado num lugar chamado crânio da caveira? Para dizer que a sabedoria humana é loucura diante de Deus, e a cruz destrói a sabedoria humana e estabelece a justiça de Deus.
tudo que Deus faz é por meio da obra da cruz. Nós somos proclamadores, tocadores de chofar. Estamos aqui proclamando uma obra que está terminada. O jejum foi só um tempo de quebrantamento diante de Deus. Para alguns aqui foi tempo de muito choro, lutas interiores, conflitos. Por que eu não estou vendo? Outros estão recebendo, eu não estou. Eu digo para você, foi um tempo de gemido. E é justamente esse o ponto que traduz o título da nossa ministração. Quando você não souber como orar, geme na presença de Deus. A Bíblia fala, lá em Êxodo capítulo 2, verso 23, abre lá, Êxodo 2, 23. A Bíblia fala que o povo de Israel, na verdade, nos dias de José, Jacó, com 70 pessoas da família, desceu para o Egito. Essas 70 pessoas, depois de 400 anos, se tornaram quase 3 milhões. 3 milhões. E a Bíblia fala então que levantou um faraó, que não tinha conhecido José, e começou a oprimir o povo. Isso tudo é simbólico, alegórico. Faraó aponta para o diabo, o Egito é um mundo, e a escravidão é a opressão que todo homem vive debaixo do domínio do diabo. Mas para isso se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras do maligno. E você é filho de Deus, quando dizem amém? Você está aqui para desfazer obras do diabo. A Bíblia fala que num certo momento o povo começou a gemer. Eles não gemeram desde o princípio da escravidão. A opressão começou, mas eles só gemeram quando a opressão chegou a um ponto terrível. Preste atenção, essa é a diferença entre o que você chama, que alguns vêm pelo amor, outros vêm pela dor. Entendeu? Não existe isso. Eu sei que você gosta muito dessa frase, mas ela não está na Bíblia. Preste atenção. Todos nós éramos oprimidos do diabo. Qual que é a diferença? Alguns gemem mais rápido do que outros. Tem gente que tem grande tolerância à dor, grande tolerância à opressão. Tem gente que respira fundo e ele vai, e ele mantém ali a aparência, mas ele não geme, ele não clama. Outros não. Qualquer chicotada ele está gritando, Jesus me ajuda, e Jesus ajuda. Sabe por quê? Você veio rápido, porque você é desses. Não precisa de muita coisa para olhar para o céu. Você é um vaso frágil, olha rápido para o Senhor. Mas há outros, filho, que essa é uma coisa a respeito da carne, que muita gente não entende. Tem gente cuja carne é tão forte, que ele vai suportando uma vida horrorosa, miserável, opressa, mas ele vai aguentando, e ele não clama a Deus, por isso o Senhor permite que a opressão aumente, porque o que o Senhor quer ouvir, é o seu pedido de socorro. Quando você olhar para o céu, e gemer, o céu vai responder para você. Ele vai trovejar de lá na sua direção. E a Bíblia diz que decorridos muitos dias, morreu o rei do Egito, e os filhos de Israel gemiam sob a servidão, e por causa dela clamaram, só clamaram porque veio a opressão, e o seu clamor subiu a Deus. Avança. Ouvindo Deus o seu gemido, Deus ouve gemidos, irmãos? Ouve. Deus ouve gemidos. Quando você está chorando, sozinho no seu quarto, você pensa que está sozinho, chorando no seu travesseiro, que fica molhado. Mas eu quero te dizer, você não está sozinho. O Senhor se aproximou muito perto de você, para ouvir o que às vezes é só um gemido, porque você nem sabe como orar mais. Você não sabe o que falar mais, você não tem mais aquela expressão articulada,
E quando você perde isso, o que sobra? Sobra um gemido do fundo da sua alma. Mas é nessa hora que o céu para te ouvir. O Senhor diz: eu ouço o seu gemido. Eu tenho uma palavra de consolo para você nessa manhã. Você que tem gemido nesses 21 dias, e antes disso tem gemido também, e parece que o seu socorro está tão longe, mas eu quero dizer, Deus tem ouvido o seu gemido, e o seu braço já está estendido, Ele vai operar em seu favor. Repentinamente você vai ver a mão e o poder de Deus agindo. Ouvindo Deus o gemido, lembrou-se da sua aliança. Eu amo isso. Quando Deus ouviu o gemido, Ele lembrou da aliança. Qual aliança que Ele lembrou-se? Nesse momento aqui ainda não existia, ainda não tinha sido dada a lei. Está me ouvindo? Então o povo de Israel estava vivendo na aliança de Deus com Abraão. A aliança de Deus com Abraão foi uma aliança baseada na graça. Não há exigências, há promessas. A única coisa que Abraão tinha que fazer era crer. E lá em Gênesis 15:6 diz que no dia em que ele creu, a sua fé lhe foi imputada para justiça. A nova aliança hoje é uma continuação da aliança de Deus com Abraão. Hoje também, na hora em que você crê, a sua fé lhe é imputada como justiça, exatamente como aconteceu com Abraão. Quantos creem no que eu estou dizendo? O povo aqui estava debaixo dessa aliança. Então preste atenção, aqui o Senhor responde por causa da sua graça. E não tem nada a ver com o merecimento do povo. Não é porque eles estão sofrendo que não há pecado, que não tem coisas erradas. Entendeu? Na verdade, eu não vou ler com você hoje, mas esse povo vivia na idolatria. Eles não adoravam somente Jeová. Está me ouvindo? Nem se diz que eles realmente clamaram só a Deus. Mas preste atenção, havia graça disponível. O diabo usa a boca de pessoas para dizer: você não recebe porque você não fez um concerto com Deus. Você não recebe porque tem muita coisa errada na sua casa. Se a sua casa não mudar, vai vir coisa pior. Alguém me mandou um áudio, né? Deus curou uma garotinha que estava com tumor. E os pais estão no jejum conosco. Mas alguém mandou um áudio dizendo: vigia. Deus tocou na pequenininha para vocês mudarem de vida. Se vocês não estão mudando, vai vir coisa pior. Entende? Se Deus for tratar com você com base no seu merecimento, só vai piorar todo dia, até chegar no inferno. Mas Ele escolheu ser gracioso com você. Pegou o seu pecado e colocou em Cristo. Então eu vou dizer para você o contrário. Deus está fazendo milagre na sua vida, e vai ficar cada vez melhor. Cada vez que você orar, vai ficar melhor. Não estou dizendo que não vai ter luta, não estou dizendo que não vai ter guerra, vai ter, mas Ele está dizendo: eu vou vencer para você todas elas. Você vai passar por elas como vencedor. Está me ouvindo? Essa é a promessa da graça de Deus. Não tem nada a ver com você, tem tudo a ver com Cristo e a vitória dele. O Senhor ouviu o gemido do seu povo. Eu quero dizer que Ele está ouvindo também o seu gemido. E quando Deus ouviu o gemido, diz a Bíblia que Ele se lembrou da sua aliança. Pastor, todo gemido é igual. Eu sei, a maior parte das pessoas não gostam muito de gemidos, porque tem gente que geme de dó de si mesmo, autopiedade, vitimismo. Outros gemem porque querem a compaixão dos outros, querem parecer sofredor para os outros. Eu sei, existe isso. Mas existe aquele que geme diante de Deus. Ele não está preocupado com a opinião dos homens. Ele não está nem preocupado consigo mais. Ele geme diante de Deus. E normalmente esse que geme, nem geme por si próprio. Ele está gemendo por outros. O Senhor vai ouvir a sua oração. Nunca pense que é uma oração irrelevante, nem insignificante. Nós às vezes ficamos procurando outros para orarem por nós. Porque pensamos, não sabemos orar. Você sabe. Se você não tem nada para dizer, não consegue articular nada, chora na presença dele. Ele vai colher
as suas lágrimas em odres de ouro, diz a Bíblia. Lá em Marcos capítulo 7, no verso 34, a Bíblia fala que o Senhor também gemeu, ainda que está traduzido aqui de outra maneira. O Senhor estava orando pelo enfermo, mas olha o que diz, ele pôs a mão, depois, erguendo os olhos ao céu, ele fez o que, meus irmãos? Suspirou e disse, Efatá, que quer dizer, abre-te. O segredo aqui não é a palavra Efatá, não é uma frase mágica, o segredo aqui é o suspiro olhando para o céu. Há poder nisso. Tem hora que você não tem que dizer, você apenas olha para o céu. Oh Senhor Jesus, não há mais nada para dizer, só um suspiro. O Filho de Deus suspirou e o milagre aconteceu. O gemido é um suspiro. O povo de Israel andava debaixo da opressão de Faraó, olhando para o céu. Até quando, Senhor? Suspirando, respirando fundo. Às vezes nós suspiramos até sem querer. Muitas vezes eu já percebi, quando eu vou conversar com o irmão, aconselhar, porque eu sei que ele está com problemas, no meio da conversa ele começa a falar e eu falo, que é isso, irmão? Eu falo, não sei, pastor, mas eu sei, é que enquanto ele está contando o seu problema, ele está suspirando ao céu, dizendo, Deus, me ouve nesse dia. Eu não sei orar como convém, eu não sei que palavras usar diante de ti, mas eu tenho um suspiro na minha alma, que é um gemido, a Bíblia fala que o Senhor Jesus fez isso, não é maravilhoso isso? Suspira por causa de tudo, filho. A Bíblia fala, como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma, dá-me da tua presença, flui a tua presença. Quando você suspira pela presença, a presença invade você e a sua casa. Não tem que falar nada extraordinário, apenas suspirar. Essa é a vontade de Deus, seja pela casa, seja pela presença. Quando você suspira, você está orando e está também invocando. Lá em 2 Coríntios 5, no verso 1, Paulo diz que nós também gememos do íntimo, ansiando a volta. A volta também vai ser resultado de gente que suspira. Você suspira pela volta? Quantas vezes depois de assistir um jornal, você não respira fundo e fala, oh Jesus, volta logo. Esse suspiro está chegando ao céu. Quando esse suspiro se multiplicar, o céu vai se abrir e ele vai descer em glória. Até a volta é resultado disso. Olha o que diz, sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos da parte de Deus um edifício, casa não feita por mãos, eterna nos céus. E por isso, neste tabernáculo, quer dizer, neste corpo, nós o que, meus irmãos? Gememos, aspiramos por ser revestidos da nossa habitação celestial. Se todavia formos encontrados vestidos e não nus, pois na verdade, nós que estamos neste corpo físico, gememos, angustiados, porque queremos nos livrar dele e ser revestido da habitação eterna do corpo glorificado. Nós precisamos de irmãos que suspirem pela volta, que dizem, oh Jesus, volta logo, vem o teu reino. Eu amo minha esposa é uma mulher de Deus, ela ora muito, ela me confronta, eu oro pouco, ela ora muito, e ela tudo transforma em oração. Eu louvo a Deus, presente do céu para mim essa mulher. Eu às vezes estou fazendo piada e ela me olha e fala, isso é sério. Eu digo muito, porque é mesmo. Quando envolve criança, então ela está o tempo inteiro suspirando.
Eu digo para ela, eu tenho certeza que Deus me chamou para poder sustentar você no ministério. Meu ministério é um ministério de apoio para você. Você é que tem o verdadeiro ministério aqui. Porque ela é a que mais suspira e geme diante de Deus. Não por si, porque o marido dela cuida bem dela. Acredite em mim. Ela não precisa de gemer por causa dela, nem por causa do marido. Ela está liberada para gemer pelo Senhor, pela sua casa. Esse fundo musical está me fazendo falar baixo. Vou ter que mandar desligar para eu voltar a gritar. Há um gemido até da natureza, querido. Lá em Romanos 8, verso 22, diz assim: porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, faz o quê, meus irmãos? Geme. Geme e suporta angústias. E não somente a criação, mas também nós que temos as primícias do Espírito, igualmente fazemos o quê, meus irmãos? Gememos. Nós também gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, ou seja, aguardando a glorificação do nosso corpo, como o texto está dizendo. Mas eu quero encerrar te mostrando ainda, isso não está no livro, se você quiser anotar agora, vale a pena. Olha para cá. Esse gemido também tem um outro significado no Novo Testamento. Não é gemido literal, em primeiro lugar, mas não é só esse suspiro, esse gemido. Lá em Romanos 8, verso 26, a palavra do Senhor diz que o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós, através de nós, sobremaneira, como, meus irmãos? Com gemidos. O Espírito ora, através de você e de mim, com gemidos. Gemidos. Lá em Êxodo, eu quero ler de novo esse versículo, porque é precioso demais o que a palavra de Deus diz aqui. Êxodo 2, 23, diz o quê? Decorridos muitos dias, morreu o rei do Egito, os filhos de Israel gemiam debaixo da servidão, e então clamaram, e o clamor subiu a Deus. Verso 24, ouvindo Deus o seu gemido, lembrou-se do quê? Deus quer ser lembrado da sua aliança. Não é que Deus se esquece, mas Deus quer ser lembrado do compromisso que Ele tem com você. Como é que você pode lembrar Deus da aliança? Com o gemido. Mas qual gemido? Pode ser o choro, pode ser o suspiro, mas pode também ser o gemido inexprimível. Pastor, o que é o gemido inexprimível? Todos os mestres na palavra concordam que o gemido inexprimível é orar em línguas. Orar em línguas. Então, quando o Espírito ora através de nós, é no momento em que nós oramos em línguas. A sua mente fica infrutífera, você não entende, mas o Espírito está orando através de você. Está me ouvindo? Não é que Ele está orando no seu lugar, não é junto mesmo. Ele ora através de você. O seu Espírito é acionado, e você fala uma língua que você não conhece, que Paulo chama de gemidos inexprimíveis. Quando você faz isso, Deus se lembra da aliança. Aí você fala, pastor, mas como é que eu vou saber que esse gemido de Romanos 8, 26 é o mesmo gemido de Êxodo 2, 24? Por quê? Porque o Velho Testamento foi escrito em hebraico, o Novo Testamento foi escrito em grego. Como é que eu vou saber que é o mesmo gemido? Por isso que eu amo a palavra de Deus. Deus providenciou para nós uma tradução. Está lá em Atos 7, verso 34. A Bíblia fala que o Estevão, movido pelo Espírito Santo, ele conta a história. E Atos foi escrito em qual língua, irmãos? Grego. Atos foi escrito em grego. É a mesma língua de Romanos. Romanos 8. E olha como é que Estevão traduz Êxodo 2, 24. Ele diz: vi
com efeito o sofrimento do meu povo no Egito e ouvi o seu gemido. A palavra gemido aqui no grego é estenazos. É a mesma palavra que está lá em Romanos, estenazos. Deus fez questão de dizer para você, o gemido lá no Velho Testamento é o mesmo gemido hoje, quando você ora em línguas. Qual que é o poder de você orar em línguas? É que lá em Êxodo diz que quando eles gemeram, Deus se lembrou da aliança. Hoje, quando você ora em línguas, que são os gemidos inexprimíveis, Deus se lembra da aliança com você. Nós estamos em aliança com o Senhor. Você não tem que fazer uma aliança. A aliança já foi feita entre o pai e o filho, e você foi introduzido nessa aliança, e tornou-se participante, beneficiário de tudo que a aliança diz. O que a palavra de Deus diz? Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias. No seu coração escreverei a minha lei. Vou tirar o coração de pedra e vou colocar um coração de carne. Vou dar para eles um espírito novo. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo, porque para com as suas iniquidades usarei de misericórdia, e dos seus pecados jamais me lembrarei. Esta é a aliança que você está inserido. Quando você ora em línguas, você está ativando a aliança. Não existe nada mais poderoso do que aliança, porque aliança é mais do que promessa. Aliança é um juramento. Deus não pode retroceder. Não que Deus minta, diz Hebreus. Deus não pode mentir. Não é que Deus consiga mentir e escolhe não mentir. Não, Ele não pode. Deus não pode, é impossível para Ele mentir. Para Ele bastava fazer a promessa, mas para que nós tivéssemos completa segurança, Ele ergueu a mão e jurou, e não tendo ninguém maior por quem jurar, jurou por si mesmo, e fez uma aliança conosco eterna. Não vai ter outra promessa maior. Essa é a nova e eterna aliança, e Deus tem prazer quando você entra na aliança, e você lembra que Ele também é signatário. Ele é quem estabeleceu com você, e Ele vai operar na sua vida nesses dias. Então eu quero dizer para você uma palavra de fé e consolo. Você que já orou pelo mesmo alvo mais de uma vez, você que já orou por uma mesma questão em mais de um jejum, e você talvez chegou aqui, sentou e falou: pois é, Senhor, mais um jejum, até quando? Por quê? O que acontece? Será que eu não sei orar? Eu tenho uma palavra de descanso para você. Deus já ouviu a sua oração, e a resposta está a caminho. Se você não sabe mais como orar, apenas suspira, geme na presença dEle. E se você ora em línguas, simplesmente deixa o Espírito Santo orar através de você. O milagre está mais perto do que você imagina, está às portas. Deus vai do céu trovejar sobre a sua circunstância. Ele vai espantar o inimigo, vai desfazer as suas obras, e o dia do acerto de contas vem. Sua cabeça será levantada, você será honrado, porque isso é parte da aliança. Deus vai te colocar num lugar elevado, aleluia, e você vai glorificar o nome dEle. Então não desanime, não pare de caminhar, continue fazendo a coisa certa, continue respondendo apropriadamente. Você é só um vaso quebrado, e enquanto você está caminhando, Deus está mostrando a glória dEle para outras pessoas verem. Não se assuste no meio do quebrantamento. Há poder no quebrantamento, e o quebrantamento no descanso é a vontade de Deus para nós. Quantos dizem amém? Eu queria orar com você. Primeiro, você que tem gemido, você não precisa se envergonhar, você tem clamado. Eu queria orar com você primeiro. Fique em pé onde você está. Os demais fiquem sentados. Vou orar com você também, porque essa palavra tem endereço. O Espírito Santo está falando especificamente com você, para que o seu coração seja fortalecido em fé. Erga a sua mão para o céu. Pai, eu oro nessa hora em um nome de Jesus, que cada suspiro, cada gemido,
que cada um desses irmãos tem liberado no mundo espiritual, seja ouvido como um trovão no céu. Pai, eu oro nessa hora, que o teu poder seja liberado do cântaro quebrado, seja liberado do cântaro quebrado. Nós agora proclamamos o chifre do carneiro que foi morto, está consumado, está feito. Suspiramos olhando para o céu e dizemos: abre os céus, fende os céus e traz consolo eterno aos teus filhos hoje. Pai, eu oro em nome de Jesus, eu intercedo. Enxuga dos olhos toda lágrima, manifesta o teu poder miraculoso nessa manhã. É a nossa oração, em o nome de Jesus. Agora, de olhos fechados ainda, durante 2 minutos, nós vamos orar em línguas, e vamos lembrar o Senhor a aliança que Ele tem conosco, a aliança de nos ouvir a oração quando nós clamamos por Ele. Abre a sua boca, não fique em silêncio agora. Deixe o Espírito orar através de você, com gemidos inexprimíveis. Gemidos inexprimíveis. Ei, cantenei, amor, canta lá, babá, com a cachei. Ondenei, omenoma, candelei, oxema, no miaco, da lavai. Ondelerei, o condrovo, oxei, anomeando, loicatas. Ei, mandelei, amoiando, loa, caia, nele canderei. Candrovo yosheno miai, nei candoloa dalai mandelei cataravais, oi cai na moendo loa coa chama nei o candalavais, oi canelei amonimando loa queia teia xena moa talamais, talamai enelimai choquei nelei o candonou. Nelei o xene mandolo achai, ole cai neliandolo e talamando na cama, olo voyo condro voyo shimonumiando. Aleluia, aleluia. Você não precisa de ficar tão próximo, mas eu queria que você também orasse por quem está do seu lado. Estende a mão para quem está perto de você. Chora com os que choram, e o Senhor vai consolar também você. Estende a mão para Ele. Você não precisa de abraçar com Ele, só estende a mão. O Espírito vai te usar agora. Deixa o Espírito mover através de você.
Vai recebendo. Vai recebendo. Você tem chorado pela sua casa. Tem chorado pela sua família. O Senhor tem ouvido a sua oração, filho. Uma nova história está sendo escrita a seu respeito. Uma nova história está sendo escrita. Você tem chorado por um filho. O Senhor já preparou para você. Só descansa nele. Descansa nele. Você tem chorado por uma causa na justiça. O Senhor é o seu juiz. Ele julga a sua causa. Espera nele. Não espera no homem. Espera nele. Confia nele. Aleluia. Aleluia. É o cântaro quebrado. É o vaso se quebrando. Tem algo sendo liberado, algo muito poderoso sendo liberado. Não se constranja. Algo muito poderoso está sendo liberado na sua vida hoje. Porque o Senhor se lembrou da aliança. O Senhor se levantou. Aleluia. Aleluia. Oi, canta alabar. Oi, quenta lomigai. Sai nele, mando lo acai. Aleluia. Aleluia. Os servos vão entregar o pão e o cálice enquanto nós cantamos um cântico. Continua fluindo em Deus. Aleluia. Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. E os seus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. Ele é Deus de perto, és Deus de perto e não de longe. Nunca mudaste, tu és fiel. Diga isso. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Sei que os teus olhos, sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. Aleluia. E os seus ouvidos, Aleluia. e os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. Ele é Deus de perto, é Deus de perto e não de longe. Nunca mudaste, tu és
sei quem luta por mim. Seus planos não podem ser frustrados. Minha esperança está nas mãos do grande eu sou. Meus olhos vão ver o impossível acontecer. Deus de aliança, Deus de promessa. Aleluia. Aleluia. A palavra do Senhor vai se cumprir. Profetizo hoje, meu querido irmão, na sua vida. Depois desse jejum, você vai entrar num novo nível espiritual, um novo patamar. Você foi elevado, colocado numa posição acima. O Espírito do Senhor vai te guiar continuamente, te guiará no meio das águas tranquilas. O Espírito do Senhor vai fluir através de você e vai te conduzir. Um novo tempo de vitória, de manifestação de glória, de estabelecimento de reino de Deus na sua vida. É um novo estágio, é um novo tempo. Eu quero dizer que eu tenho percebido na minha própria vida isso. Estou percebendo que algo novo foi acrescentado na unção que eu já tinha sobre a minha vida. Algo da glória de Deus foi acrescentado a você nesses dias. Está me ouvindo? Ande nessa convicção. Chegue na sua casa nessa convicção. Erga sua mão lá e abençoe. E a sua bênção vai alcançar a todos que estiverem lá. Não se constranja, não se intimide. Posicione-se pelo Senhor. O Deus da aliança ouviu a sua oração, ouviu o seu clamor. Com o pão e o cálice na mão, feche os seus olhos. Vamos entregar ao Senhor o nosso jejum. Você que está em casa, pega o pão também, pega o cálice. Pode ser qualquer pão que você tenha de trigo. O cálice pode ser suco de uva, pode ser um vinho tinto. Pegue. Isso não é gourmet, não é para degustar comida. Esses elementos são símbolos de algo muito poderoso. É o corpo e o sangue do Senhor Jesus. Essa é uma proclamação silenciosa de que o Cordeiro morreu e nós podemos comer dele hoje. Mas apesar de silenciosa, é como um chofar trombeteando na cabeça do inferno, de que você é mais do que vencedor. Aleluia. Fala para o Senhor. Fala para o Senhor. Pai, eu creio que o Senhor já me ouviu. Diga, a minha oração já foi recebida. Eu creio que o meu milagre está às portas, se manifestando, porque o Senhor se lembrou da aliança hoje. Diga, até o meu suspiro é ouvido no céu, em nome de Jesus. Aleluia. Pega o seu pão, repita comigo. Diga, este pão é o corpo do Senhor Jesus. Diga, eu como dele, eu recebo vida, poder, glória, santidade, virtude do céu. Diga, eu creio que a cada dia, glória de Deus está sendo acrescentada na minha vida. Diga, eu proclamo com este pão que ele veio, morreu por mim, venceu a morte, o diabo, a doença, a maldição, a pobreza, e hoje eu desfruto de vida, de graça, em nome de Jesus. Pega o seu cálice. Diga, este cálice é o sangue de Jesus, é o sangue da nova e eterna
aliança. Diga: hoje Deus se lembrou da aliança que Ele tem comigo. Diga: minhas orações são ouvidas por causa do sangue. Diga: até o meu suspiro, o meu gemido é recebido no céu, porque eu estou coberto pelo sangue. Diga: hoje, ao participar deste cálice, eu declaro que eu estou coberto pelo sangue. A minha casa é coberta pelo sangue. Tudo que eu tenho, que Deus me deu, está coberto pelo sangue. E eu creio que aquilo que o sangue cobre, o maligno não toca. Diga: eu sou intocável pelo poder do sangue. Diga: eu declaro que sou perdoado, lavado, purificado, justificado, e eu venço toda acusação, e declaro que o inimigo está debaixo dos meus pés por causa do sangue, em nome de Jesus. Aleluia. Irmãos, algo poderoso está acontecendo aqui. É poder sobre a sua vida. Você fez de um jeito como não tinha feito ainda. Você falou de uma maneira como não tinha falado ainda. Algo muito poderoso está acontecendo. Coma do pão, beba do cálice. Aleluia. Todos os dias nós fizemos um desafio para você. Hoje é o último dia. Também quero fazer um desafio. Sei que nem todos aceitaram os desafios, não tem problema, era só para te colocar na brincadeira, nem todos gostam de brincar. O desafio de hoje é o seguinte: você vai sentar com a sua família e vai planejar as suas próximas férias. Você vai passear com a sua família. Olha para cá: pastor, mas eu não tenho dinheiro. Eu não falei de dinheiro, eu falei, vai planejar. Depois, Deus vai te dar. Tem alguém que não conhece o mar ainda aqui? Como bom goiano, você vai conhecer o mar. Vai provar para ver se é salgado mesmo. Vai tostar na praia. E vai voltar cheio da alegria do Senhor. Mas se você é como eu, gosta de Caldas Novas, e de ficar de molho na água quente, eu vou te encontrar lá em janeiro. Mas se você não gosta nem de Caldas nem de mar, vai para a fazenda, que você é goiano, você gosta de roça. E o Senhor vai te abençoar. Presta atenção. Planeja as suas férias. Aceita o desafio. Você merece. Você jejuou 21 dias. Você encarou o inferno e saiu do outro lado vencedor. Você merece descansar e se alegrar. O Senhor vai ser contigo. Quantos dizem amém? Deus abençoe você. Continue abençoando. Cumprimenta quem está perto de você e fala: irmão, continua no descanso. O Senhor é contigo.